Ei, galera, vamos lá então para a nossa revisão? Ok, a professora enfatizou ali o segundo tecido, né, do nosso corpo, que é o tecido conjuntivo. Nós já falamos do epitelial. Lembram que para a formação dos nossos tecidos, isso faz parte de uma das fases do nosso desenvolvimento, que é a histogênese e a organogênese, formando ali os tecidos e os órgãos, não é isso? E aí, a gente está enfatizando isso na sequência. Nós falamos do tecido epitelial e vimos a sua importância como proteção, como absorção, não foi? E a gente está falando aqui agora do tecido conjuntivo, onde a gente viu que nessa aula, tá? Nós falamos na aula anterior, nós falamos do tecido conjuntivo propriamente dito, que tem a diferenciação, né, do frouxo, do denso e do modelado, e também falamos do tecido conjuntivo adiposo. Joga lá na tela. Então, aula 41.2, histologia do tecido conjuntivo 1. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai sustentar, nutrir os tecidos que não possuem a vascularização, como o tecido epitelial, tá? E aí, dentro dessa compreensão, tá lá o frouxo, rico em fibras colágenas, fibras elastinas, reticulares, que vão estar ajudando aí nesses preenchimentos, nesses espaços do nosso corpo, certo? E aí a gente viu o denso, certo? Esse tecido conjuntivo denso e o modelado, cada um deles tem uma disposição. Os modelados têm aquelas fibras mais alongadas, células mais alongadas, que são mais resistentes, que aguentam bastante pressão. Vão estar presentes aonde? Nos nossos tendões, permitindo ali a união da musculatura com a parte óssea, tá? Mas esse tecido conjuntivo propriamente dito, essas três tipos, né, classificações, elas são importantes para nutrir aqueles que não têm vascularização, como o tecido epitelial. Ele é encontrado abaixo do epitélio e em volta dos órgãos, né? Como formando os preenchimentos, funcionando como acolchoamento, preenchendo espaços e fazendo a ligação entre dois tecidos diferentes, certo? Como divisão, né, nós temos o frouxo, o denso e também o modelado, tá? Aí o tecido conjuntivo adiposo, que é aquele em que nós vamos ter funções que vão nos auxiliar em processos de adaptação também, tá? Então, olha lá, a nossa função, aliás, a função desse tecido adiposo, reserva energética. Então, nós temos nesse tecido conjuntivo um tipo de célula chamada de adipócito. Os adipócitos com muita gordura ou gotículas de gordura vão nos auxiliar como fontes quando o nosso corpo precisar de células que mantêm a energia no nosso corpo, eles vão utilizar os adipócitos, então, assim como fonte de energia, tá? Aí nós temos também esse tecido funcionando e protegendo-nos contra impactos. Lembram? A pele não protege contra os atritos, mas o tecido adiposo vai prevenir ou proteger o nosso corpo contra o quê? Impactos. Uma bolada, uma queda, né? Um impacto, alguma coisa foi empurrada sobre você, ou você caiu, escorregou, bateu, né? Em alguns momentos vai ficar roxo, mas você na hora não sentiu tanto quanto. Quando uma pessoa tem uma camada mais fina de gordura, ela vai sentir, porque os ossinhos, eles estão com pouca proteção, pouco preenchimento desse tecido. E aí os ossos vão sentir mais esses impactos, né? Agora, se você é uma pessoa já fortinha, o que vai acontecer? Levou um escorregão no meio da rua, numa casca de banana que não pode ser jogada no chão, o que vai acontecer? Pum, caiu, protegeu, tá bom? Devido a essa camada de pós. Ok? Vamos para a nossa outra função. Isolante térmico. Então, nós temos também camadas espessas de gordura, prevenindo, então, contra a temperaturas muito baixas e principalmente nos organismos, nos animais
que ficam nessas regiões polares, tá? E aí a gente também tem essa questão dos preenchimentos dos órgãos, acomodando cada órgão do nosso corpo. Beleza, galera? Então, aqui pra mim, eu vou te dar aquele tempinho aqui pra mim, joga pra mim. Bora lá? Ok. A gente vai dar aquela pausazinha para que você faça a sua atividade. Já já a gente está aqui solucionando essas questões. Tchau, tchau. Oi, 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 oi. Deu um tempinho para você interagir aí com seus colegas, verificar se quem acertou mais, quem acertou menos? Pois é. Agora nós vamos à resolução dessas questões juntinhos, sempre juntos, né, com vocês. Vamos lá, então? A nossa alternativa, tirando as nossas dúvidas aqui, a nossa alternativa 1. Vamos lá. O tecido conjuntivo é o mais abundante em nosso organismo, desempenhando diversas funções além de unir e sustentar outros tecidos. Como exemplo de tecidos conjuntivos, temos o tecido ósseo, tá? Olha aqui. Tecido conjuntivo, nós temos como exemplo o ósseo, o adiposo, o cartilaginoso. A gente falou do adiposo aqui, tá bom? Nessa aula. Lembra que a gente está na parte 1. A gente tem a parte 2 e também tem a parte 3 que a gente vai ver os demais. Todos os tecidos conjuntivos apresentam uma característica em comum, apesar de ter grandes classificações, mas eles têm ações... A gente tem ações específicas, aliás, característica específica. Qual seria essa característica, gente? A. Apresentar nos músculos a capacidade de movimentação. B. Possuir células separadas pela presença de uma matriz intercelular. C. Ser composto exclusivamente por células pavimentares. Lembra aquelas células achatadinhas? Só que aquelas células achatadinhas, né? Elas estão no tecido epitelial e não no tecido conjuntivo. Aí a gente tem a letra D, não apresentar vasos sanguíneos. Também é uma característica do tecido epitelial e não do conjuntivo. Todas as alternativas estão corretas? Hoje já sei que a D e a C estão erradas. A B possui células separadas pela presença de uma matriz intercelular. A nossa alternativa correta, letra B. Muita matriz intra ou extracelular, né, gente? Quando a gente fala inter, tá entre as células e extra tá fora da célula, que faz a mesma coisa, tá bom? Então, nessas células aqui no tecido conjuntivo, você vai ter aquela variedade de células, mastócitos, plasmócitos, tá bom? Então, todas elas vão ter uma função específica dentro desse tecido conjuntivo. Vamos embora? Questão de número 2. Assinale a alternativa correta. São células do tecido conjuntivo frouxo. Quais são as células do tecido conjuntivo frouxo? Vamos embora. Aí a gente já coloca todas elas para você acompanhar juntinho aqui com a prof, tá bom? A gente tem os osteoblastos, fibroblastos, linfócitos e plasmócitos. Presta atenção. Fibroblastos eu sei que faz parte, tá? Faz parte do tecido conjuntivo, ok? Aí nós temos os linfócitos. Ora, os linfócitos B vão formar os mastócitos, né? Então, eles não são especificamente dele, tá? Osteoblastos vão ser células do tecido ósseo e não do tecido conjuntivo frouxo, tá? Aí a gente tem, ó, fibroblastos também na B, tem fibroblastos na C. Só que na B você tem linfócitos, osteoblastos que não é, então a gente não pode colocar, tá? Osteoblastos está fora. Então, onde tiver osteoblastos, ele está fora. Onde mais eu tenho aqui? Na C, olha lá na C. Então, A não é, B não é. C, eu tenho fibroblastos, macrófagos, plasmócitos e mastócitos. Ok. Na E, eu tenho leucócitos, fibroblastos, mastócitos e plasmócitos. Então, os leucócitos estão fora. A gente vai ter ali a opção C, né? A nossa questão correta, letra C. Fibroblastos, macrófagos,
plasmócitos e mastócitos que são originados ali, né, dos nossos linfócitos. Plasmócitos que são originados ali dos nossos linfócitos B. Tudo bem? Vamos seguindo. Questão 3. Quais são as funções do tecido adiposo? Olha aqui para a prof. Vamos lá. Células adiposas ou adipócitos vão acumular gordura, gotículas ou muitas gorduras, tá? Unilocular ou multinocular. Multinocular são aquelas pequenas gotículas, ou muitas que preenchendo quase toda unilocular. Tudo bem? Então, como função desse tecido? A gente sabe que uma quantidade de camadas ou de células formando esse tecido, você vai ter a prevenção ou a proteção contra frio. Temperaturas muito frias vão te proteger, tá? Essa camada de gordura espessa, principalmente nos animais que hibernam, estando nessas regiões polares, você vai ter então essa proteção, porque esse animal poderia, né, ter suas vísceras aí congeladas, mas pela presença dessa camada espessa de gordura, ele não sente frio, fica tudo regulado, beleza, né, no seu organismo. Ele consegue manter essa temperatura, tá bom? E conseguir sobreviver aí nesse ambiente. E aí a gente também tem nessa questão a fonte de energia. Lembra que as gorduras são fontes secundárias de obtenção de energia. Para quê, professora? Para formar os ATPs da vida da gente, né? As energias, tá bom? Que nós precisamos para várias outras situações, para respiração, para o sistema cardiovascular, enfim, respiração, digestão, tá bom? Reprodução. Certo? Então, é uma fonte de energia e a gente tem, então, a gordura como essa fonte de energia. Vamos dar uma olhada lá no nosso material para a gente ver e acompanhar o que você também listou aí como funções do tecido adiposo. Então, a gente tem, esse tecido vai exercer essas funções de reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e também a ação do isolamento térmico, tá? Então, essa proteção contra choques é muito interessante, né? Que a gente tenha essa proteção natural a partir dessas células. Aí nós temos a questão 4, tá? As células do tecido adiposo, que células são essas? Os adipócitos. São ricas em lipídios, ou seja, gorduras. O que é muito importante ao nosso organismo. Para quê? Para que essa gordura armazenada dentro dessas células tão bonitinhas, chamadas adipócitos, para que elas são importantes no nosso organismo? Olha lá, letra A, proteção contra o frio e sustentação. Preste atenção que nós não estamos falando do tecido conjuntivo como um todo. Nós estamos falando de um tecido conjuntivo que é o adiposo, tá? E especificando as ações desses adipócitos. Fica ligado nisso para que você não corra o risco de errar a alternativa, tá bom? Então, A, a proteção contra o frio, ok. Sustentação, B, sustentação e locomoção. Não, né? Não, as células adipócitas não têm nada a ver com as estruturas de locomoção, não, tá? C, respiração e digestão. D, defesa do organismo e transporte de gases. Gente, os adipócitos não vão fazer transporte nenhum. Quem faz transporte de substâncias nutritivas e também dos nossos gases respiratórios é o sangue. São os nossos vasos sanguíneos, tá bom? As células de defesa do nosso organismo são produzidas pelos leucócitos, mastócitos, né? Plasmócitos, tá certo? Aí, nós temos aí a letra E, proteção contra o frio, ok. Proteção, sim, contra o frio. E obtenção de energia, funcionando como segunda fonte, nunca esqueça disso, segunda fonte de energia, tá? E essa proteção contra o frio por essas camadas espessas aí nesses animais que vivem em locais de baixa temperatura.
tá certo? A nossa alternativa correta em relação, preste atenção, em relação ao tecido adiposo, tá bom? É a alternativa E. Proteção e obtenção de energia, galera. Então, a gente está acompanhando aqui, olha aqui para mim. A gente está percebendo o seguinte, que apesar de ter uma grande variedade, quando a gente fala de sustentação, a gente vai ver que quando ele fala de preenchimentos, né, o tecido frouxo, o tecido denso, aí poderia ser. Mas ali na questão, era enfatizando especificamente essas células do tecido adiposo, que são os adipócitos, tá? Então tem nada a ver com a sustentação não, tá mais ali relacionado com o propriamente dito, que é também um tecido conjuntivo, tá? Tranquilo? Só nessa aula, a gente viu lá o tecido propriamente dito e o adiposo. A gente vai conhecer os demais tecidos que compõem o tecido conjuntivo. Tem muitas mais informações para vocês adquirirem aí. Tudo bem? Joga lá na questão. Já passamos da 4, então vamos para a questão 5, né? Diz o seguinte: adaptada, né, da UFPR, células e outras estruturas com funções especializadas formam os diferentes tecidos do organismo. Beleza. A gente sabe os níveis de organização, né, do ser vivo. A gente tem as células, essas células formam um conjunto que vão formar os nossos tecidos. Esses tecidos vão formar um conjunto de diferentes formatos que vão formar os nossos órgãos e esses órgãos vão constituir os nossos sistemas. Esses são os níveis de organização do ser vivo, né? A gente conhece isso. Então, essas células e outras, apresentando outras funções especializadas, vão determinar os diferentes tecidos que nós temos no nosso corpo, compondo o nosso organismo. A esse respeito, numere a coluna da esquerda com base nas informações da coluna da direita. Você vai assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita de cima para baixo. Da direita para a esquerda, tô doidinha. Vamos lá? Então, chega junto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do outro lado. Beleza. Então, vamos lá. Na 1, você tem síntese de fibras colágenas. Síntese de fibras colágenas. Isso vai ser responsável. Quem vai ser responsável por isso? São os macrófagos, são os fibroblastos, são os mastócitos, são os plasmócitos ou são os adipócitos. Olha lá. Quando a gente fala de adipócitos, a gente está falando de armazenamento de gordura, né? Então, a gente tem ali, ó, estoque de lipídios, que são o quê? Gorduras. Isso vai estar relacionado, então, com os adipócitos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 2. Aí, você tem os plasmócitos. Plasmócitos, você tem a função aí, capacidade fagocitária, regulação da resposta imune, produção de anticorpos. Anticorpos são produzidos através ali dos nossos plasmócitos, né? E, vamos lá, síntese de colágenos, fibras colágenos, certo? Então, olha lá, galera, você tem que numerar de baixo para cima, não foi o que a questão estava pedindo? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, professora. Assinar a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo. É isso aí, de cima para baixo. Então, a nossa alternativa correta ali, 5, né? 1, 4, 3 e 2, tá bom? Que seria a questão relacionada aí com a capacidade fagocitária, regulação da resposta imune, produção de anticorpos. Então, a gente coloca ali, ó, né? Quase não dá. 5, 1, 4, eita, letra bonita, 3 e 2, tá? 5, tá? Mas 5 tá horroroso, mas você sabe que a alternativa é D, tá bom, galera? 5, 1, 4, 3 e 2.
É um ser ao contrário, né? Pela fé, tá bom, gente? Então, os macrófagos vão estar auxiliando ali nas nossas células de defesa, tá bom? E, aliás, nas nossas processos de fagocitose, digestão ali, tá bom? E aí a gente viu cada uma dessas funções relacionadas ao tecido adiposo. Galera, eu sei que é muito corrido, mas a gente vai encerrando aqui. Já já a gente está de volta com mais uma aula. Beijo no coração!